Nesta apresentação, vamos falar sobre a transferência horizontal de genes e evolução além da herança tradicional, um artigo que foi apresentado a nós no dia 14/11/2024, em sala de aula. Introdução: uma nova perspectiva da evolução. A evolução frequentemente explicada como um processo linear, onde genes são transferidos de pais para filhos, em um fluxo vertical. Contudo, a transferência horizontal de genes, THG, revela uma forma alternativa de evolução, a troca de material genético entre organismos que não são parentes diretos. Esse fenômeno é observado entre diferentes reinos, incluindo plantas e bactérias, e tem implicações profundas para a biologia e a adaptação evolutiva. A THG desafia os conceitos tradicionais de herança gênica, mostrando que as barreiras evolutivas entre espécies podem ser ultrapassadas por meio da transferência de genes que conferem novas habilidades adaptativas. Em especial, a interação entre plantas e bactérias é um exemplo marcante desse processo, onde as bactérias simbióticas e patogênicas desempenham um papel essencial na troca de informações genéticas. Nessa apresentação, exploraremos, de acordo com o artigo, como esses genes são transferidos, os mecanismos moleculares envolvidos e os impactos evolutivos resultantes. A transferência horizontal de genes entre plantas e bactérias. A transferência horizontal de genes é um processo incomum, mas eventos entre plantas e bactérias têm sido documentados com frequência significativa. As plantas, em particular, estabelecem relações íntimas com as bactérias associadas às suas raízes, como os rizóbios e as agrobacteriums. Essas relações simbióticas ou patogênicas criam um ambiente favorável para a troca de material genético. As plantas que recebem genes bacterianos podem desenvolver características que as tornam mais competitivas no ambiente. Por exemplo, genes transferidos de bactérias para as plantas desempenham papéis na biossíntese de hormônios vegetais, como as auxinas, e na resistência de patógenos. Estudos também destacam a aquisição de genes que alteram a estrutura da parede celular vegetal, permitindo interações mais eficientes com os micro-organismos do solo. Um exemplo importante é o caso da Agrobacterium tumefaciens, que transfere DNA para as plantas e induz a formação de tumores, usando esse mecanismo como estratégia para obter nutrientes do hospedeiro. Por que a THG é comum entre plantas e bactérias? A proximidade física e a interação prolongada entre plantas e bactérias simbióticas ou patogênicas explicaram por que a transferência horizontal de genes é mais comum nesse contexto. Muitas dessas bactérias, como os rizóbios, formam associações simbióticas benéficas, enquanto outras, como a Agrobacterium sp, adotam estratégias patogênicas. A troca desses genes é favorecida em ambientes onde as bactérias e plantas compartilham um espaço próximo, como a rizosfera, que é altamente competitiva e rica em interações moleculares. Além disso, genes bacterianos transferidos frequentemente são funcionais em plantas, conferindo vantagens evolutivas, como uma maior resistência a estresses ambientais, adaptações ao solo e melhorias metabólicas. Transferência de genes que permite a fixação do nitrogênio e adaptação aos ataques de patógenos, como observadas em plantas que adquiriram proteínas ligadas à quitina a partir de bactérias, são exemplos relevantes sobre isso. Os mecanismos de integração do DNA bacteriano no genoma vegetal. Para que ocorra a transferência horizontal de genes, são necessários mecanismos moleculares específicos que permitam a interação do DNA bacteriano no genoma da planta. Esse processo ocorre em 3 etapas principais. Primeira, reconhecimento do DNA bacteriano
pela célula vegetal. Certos elementos genéticos bacterianos, como as sequências sinalizadoras específicas, facilitam o reconhecimento inicial pela célula vegetal, permitindo que o DNA seja aceito. Segundo, incorporação ao genoma vegetal. Após entrar na célula hospedeira, o DNA bacteriano pode ser integrado ao genoma da planta, por recombinação homóloga ou não homóloga. Enzimas vegetais que desempenham um papel essencial nesse processo, alinhando e conectando um DNA estrangeiro ao genoma do hospedeiro. Terceiro, expressão funcional do gene transferido. Após a integração, o gene bacteriano deve ser transcrito e traduzido de forma funcional no contexto celular da planta. Isso exige compatibilidade entre os sistemas regulatórios da planta e da bactéria. O exemplo clássico a respeito disso é a interação da Agrobacter tumefaciens, que transferem tDNA para as plantas, e é um modelo amplamente estudado. Esse processo não apenas elucidou os mecanismos de integração gênica, mas também serviu de base para o desenvolvimento de ferramentas de engenharia genética amplamente utilizados em biotecnologias. Implicações e benefícios evolutivos da THG. A transferência horizontal de gene entre plantas e bactérias tem impactos profundos na evolução das espécies e na ecologia. Esses eventos permitem que as plantas adquiram novas capacidades metabólicas, como a biossíntese de hormônios vegetais, além de maior tolerância às estresses ambientais, incluindo seca e ataque de patógenos. Benefícios evolutivos. Genes bacterianos transferidos ajudam plantas a resistir a pragas e adaptar-se a ambientes extremos. Integração de genes relacionados à fixação de nitrogênio, um recurso valioso em ecossistemas pobres em nutrientes. Impactos ecológicos. Promove coevolução entre plantas e suas bactérias associadas, moldando comunidades microbianas nas rizosferas. Fortalece interações mutualísticas e equilibra a competição ecológica entre as espécies. Plantas que adquiriram genes de resistência de mosca branca, um importante inseto praga, destacam como a THG, influenciam diretamente a sobrevivência e competitividade das espécies no ecossistema. Conclusão: redefinindo os limites da evolução. A transferência horizontal de genes redefine os limites da evolução, mostrando que ela não se limita à transmissão vertical de gene entre gerações. Este fenômeno evidencia a conectividade entre espécies e como elas trocam informações genéticas para se adaptarem a ambientes desafiadores. Estudos sobre a THG não apenas ampliam nosso entendimento sobre a evolução, mas também têm aplicações práticas, especialmente na biotecnologia e na agricultura. Esses conhecimentos podem ser usados para desenvolver plantas mais resistentes a pragas, melhorar a eficiência de culturas agrícolas e contribuir para a sustentabilidade ambiental. A transferência horizontal de genes é a prova de que a evolução transcende barreiras, conectando diferentes formas de vida em um elo contínuo de adaptações e sobrevivência. Alguns desses conceitos foram abordados e debatidos em algumas aulas, como a genética molecular, microbiologia celular e bioinformática.